Também na parte em que o Rui Gomes da Silva, o Guilherme Aguiar e o Paulo Andrade escolhem o seu minuto final. Ainda antes disso, desta vez, o Dia Seguinte também entendeu que deveria ter uma figura do programa, uma figura da semana ou do mês, se preferirem, e essa figura passa pela Associação Juventude Salesiana do Estoril. Está a festejar 50 anos de existência, uma das maiores instituições do hóquei patins português, responsável pelo crescimento de alguns dos maiores e melhores jogadores do mundo, jogadores esses que se viriam a tornar fundamentais nos êxitos europeus e mundiais da nossa seleção e que se tornaram grandes figuras do Benfica, Sporting, Futebol Clube do Porto, Hóquei de Barcelos, Paço de Arcos, enfim, tantos grandes clubes do hóquei patins português. E também foram muitas essas figuras, Filipe Gaidão, Xana, João Sobrinho, Leste, Picas, Piruças, José Virgílio, enfim, estaríamos aqui mais uma hora a falar das grandes figuras que saíram do hóquei patins português, saíram da Salesiana, entre tantos outros, numa obra notável do Padre Miguel. São 50 anos que merecem ser muito festejados e aplaudidos. Rui, vou começar por si. Sabe que a Juventude Salesiana diz muita coisa. Eu joguei hóquei, ainda joguei hóquei no Académico do Porto e depois no Benfica, e muitos desses nomes que fala jogaram ou comigo ou jogaram contra mim. Eu joguei na altura ainda como juvenil contra o Leste, tendo sido campeão regional e tendo jogado com o Leste na Salesiana e no Porto. Depois joguei no Benfica com o Piruças, com o Picas, com o Fernando Pereira, com o José Virgílio, e vi depois, mais tarde, jogar o Filipe Gaidão e aqueles nomes que me falou no Sporting, o Sobrinho, o Xana, etc. E, portanto, quem gosta de hóquei percebeu que houve ali uma geração que teve a ver com o Padre Miguel e teve a ver com a Associação Juventude Salesiana. Ainda para mais, quando hoje o meu filho mais velho andou nos Salesianos e os meus dois filhos, uma anda lá, do meio anda lá e o mais novo vai para lá para o próximo ano. E, portanto, é com algum carinho e com alguma emoção que falo dos Salesianos e da Associação Juventude Salesiana na grande escola que foi de hóquei, tendo participado e tendo jogado ao lado. Eles jogaram, eu é que joguei um bocadinho ao lado deles, dessas grandes figuras do hóquei patins português, e uma homenagem, como é evidente, ao Padre Miguel, que para quem gostou de hóquei, para quem gosta de hóquei, quem tem alguma idade já, foi sempre uma referência do hóquei patinado em Portugal e que deu tantos e tantos jogadores. Paulo. Olha, eu toda a minha vida morei ali em Cascais, concretamente na Parede, e, portanto, a Parede sempre foi uma terra de desporto e uma das modalidades mais praticadas era exatamente o hóquei. E eu era um adepto incondicional do hóquei, a ver todos os jogos do Parede, e habituei-me desde muito cedo a respeitar muito a Juventude Salesiana. A Juventude Salesiana foi sempre uma estrutura que apoiou imenso o desporto naquela região. Eram dois marcos, era o Padre Miguel e era o professor José Esteves no Liceu do Eiras. Realmente o desporto naquela zona sempre foi extremamente apoiada e o hóquei, lembro perfeitamente do Xana, do Sobrinho, do Manuel. Eu lembro perfeitamente daquela equipa, tinha um patinar fantástico, nunca me esqueço, quando nós víamos uma equipa a jogar daquela maneira, tinha que ser o jogador que vinha dos Salesianos, das mãos do Padre Miguel, e é uma homenagem merecidíssima e congratulo por terem feito. Guilherme. Olha, eu fico muito particularmente sensibilizado com instituições... Eu presumo que a Margarida vai ter a oportunidade de meter de novo a imagem da Juventude Salesiana. Instituições como esta, que eu felizmente nunca frequentei a Juventude Salesiana, mas frequentei instituições como o Colégio Internato dos Carvalhos, onde também o desporto era uma escola de vida. E conheço outras instituições, o Colégio de Gaia, felizmente também é outra das instituições onde os jovens são moldados, são mais do que... Eu costumo dizer que se o desporto é uma escola de valores, estas instituições foram para além do ensino tradicional que nós conhecíamos e delas saíram excelentes atletas, mas excelentes cidadãos. Tenho a certeza absoluta que a Juventude Salesiana, mais do que formar campeões, formou cidadãos. E cidadãos de corpo inteiro, de estatura moral e desportiva que os levaram a ser alguém na vida, independentemente das mais-valias que tiveram, atletas como estes que acabaram de ser. Guilherme, corre-se o risco de se perder este tipo de associações perante os momentos que se vivem tão difíceis, que o desporto também vive, corre-se o risco de se perder estas escolas, que são escolas, como diz, mais do que de desporto, são escolas de virtude. São escolas de virtude, são escolas de valores. Eu acho que eu diria correr o risco, ou poder-se-á não correr o risco, mas pelo menos que há
que há fortes perspectivas de que elas venham a diminuir a sua competição, os seus quadros competitivos face às carências, e eu diria até que o desporto escolar, que qualquer uma destas instituições foi precursora, porque nós agora ouvimos falar muito no desporto escolar e ouvimos falar nos clubes escolares, e instituições como a Associação Salesiana, que faz estes 50 anos, merece a sua existência, e o Padre Miguel conquistou o direito, como eu costumo dizer, à eternidade desportiva, de ser uma figura que, se calhar, tantos frutos deu no desporto, mas também, sobretudo, na sociedade. É a figura do dia seguinte, a Associação Juventude Salesiana, 50 anos de existência ao serviço do desporto português, do hóquei português, e, como dizia o Guilherme, o Rui e o Paulo, ao serviço, sobretudo, de melhores cidadãos, que é isso que precisamos. Quanto aos inquéritos telefónicos que lhe lançámos, foram 2, vamos começar pelos candidatos à presidência do Sporting. O inquérito aponta então para uma vitória, no caso de hoje, de Godinho Lopes, 72% para o candidato, depois Abrantes Mendes 2%, Bruno Carvalho 15%, Dias Ferreira 7% e Pedro Baltazar 4%. Se este inquérito valesse nas eleições, era Godinho Lopes quem ganharia as eleições. Quem tem mais hipóteses de ganhar a Liga Europa? 53% dos telespectadores do dia seguinte consideram que é o Benfica, 39% que é o Futebol Clube do Porto, 8% consideram que é o Sporting de Braga. Segunda-feira, dia seguinte, com um rescaldo grande destas eleições do Sporting, podem mudar o rumo do Sporting Clube Portugal. Boa noite.